Nós temos vários fatores de risco para infarto agudo do miocárdio. Então, vamos para o primeiro. Se vocês pegam o triglicérides e dividem pelo HDL colesterol, se o resultado desta divisão der próximo de 1 ou abaixo de 1, você se afasta de um fator de risco para infarto. Se o resultado dessa divisão der próximo de 5 ou acima de 5, você se colocou em risco de infarto. Então, primeiro fator de risco, divisão do triglicérides pelo HDL colesterol, que é o colesterol bom, certo? Segundo fator de risco para infarto, ferritina elevada. A ferritina, ela não pode se elevar na corrente sanguínea porque ela passa a trazer para o corpo um processo inflamatório importante. Ferritina elevada pode levar o fígado a uma cirrose, ferritina elevada pode levar um coração a um infarto, ferritina elevada pode levar o pâncreas a uma pancreatite. Um erro que o pessoal comete, eu vou tomar um polivitamínico e escolhe um polivitamínico que tenha ferro na formulação. Se eu já tenho minha ferritina elevada e ainda continuo tomando um polivitamínico com ferro na formulação, eu me coloco em fator de risco para infartar tomando um polivitamínico. Terceiro fator de risco para infarto, PCR ultrassensível elevado. O PCR ultrassensível, ele mostra se está ocorrendo na malha vascular um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele pode ser causado pelo açúcar e pelo trigo, que vira açúcar, né? O trigo vira açúcar e eles produzem um processo inflamatório na malha vascular, assim como a gordura visceral. As pessoas que vão depositando uma gordura na parte inferior do abdômen, essa gordura passa a funcionar como um processo inflamatório importante. Lembrando que processos inflamatórios, eles abrem as portas para doenças neurológicas, tipo demência, e doenças cardiovasculares, tipo infarto agudo do miocárdio. Outro fator de risco para infarto, homocisteína. A homocisteína é um aminoácido circulante no plasma, vinculado com as vitaminas do complexo B. Então, quando você tem uma deficiência de vitamina B12, de vitamina B9, de vitamina B6, isso pode acarretar um aumento da homocisteína no plasma. A homocisteína, quando ela passa de 12, aumenta o risco de formar coágulos no cérebro, acidente vascular cerebral, e é considerado também outro fator de risco para infarto. Aonde você pega pessoas com homocisteína aumentada? Nos vegetarianos. A maioria dos vegetarianos tem a homocisteína aumentada por deficiência de vitamina B12. Quinto fator de risco para infartar, VLDL colesterol. VLDL colesterol é uma lipoproteína produzida no fígado e a função dela é carrear o triglicérides pela corrente sanguínea. Por isso que toda vez que vocês fazem um exame de sangue, toda vez que sobe o triglicérides, o VLDL está elevado também. Eles estão casados, né? Outro fator de risco para infarto, apolipoproteína B. A apolipoproteína B é uma lipoproteína de maior tamanho circulante dentro da nossa corrente sanguínea. Ela chega a ser 95% da composição do LDL colesterol, que é a lipoproteína de baixa densidade. E fibrinogênio. Fibrinogênio é o último fator de risco para infarto. É uma proteína produzida pelo fígado responsável pela coagulação do sangue. É um dos fatores de coagulação do sangue. Pessoas que têm um fibrinogênio elevado, geralmente obesos, diabéticos, hipertensos, fumantes, né? Que entra numa outra categoria já conhecida por todos de outros fatores de risco para infartar, né? Então, diabético, hipertenso, obeso, fumante já é outra categoria de risco para infarto. O que nós colocamos aqui foram as demais categorias de risco de infarto que não são citadas pela classe médica em geral. Por isso que você tem hoje um número de infartos muito grande na medicina e grande parte deles com o colesterol normal. Esse é o recado de hoje.